Olá! Continuando os vídeos a respeito da projeção e de dicas para se lembrar das experiências que você tem fora do corpo enquanto dorme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos assuntos que talvez seja não o mais importante, porque quando paro para pensar, a questão da serenidade, como eu já comentei no vídeo anterior, também é muito importante. Mas a questão do medo é algo primordial, porque enquanto a gente mantém o medo, a gente vira uma proteção automática, a gente se trava, a gente começa a se travar tanto que a experiência não ocorre a lembrança, porque a experiência sempre ocorre. Algo que eu não comentei no vídeo anterior, que foi no primeiro vídeo, mas é pertinente comentar, vou falar aqui. Muitas pessoas já sabem, mas para quem ainda não sabe, as experiências com a projeção astral, ela ocorre com qualquer um de nós enquanto dormimos. Isso é algo do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso espírito. Isso faz parte da nossa existência aqui enquanto encarnados. A diferença é que, a partir do momento que você sabe disso tudo, que você sabe dessa ocorrência e que você está apto ou quer, ainda às vezes não está nem apto, mas quer estar apto a ter experiências lúcidas, a ter experiências equilibradas, experiências de amor, com paz, com tranquilidade, você automaticamente se torna um trabalhador da luz. Você automaticamente se torna um encarnado que está com as energias fluidas, com as energias sutis e que vão auxiliar a muitos seres no astral, e aí tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas que possam estar precisando das energias que você tem e das energias que estão de sobra em você de uma forma muito leve, muito sutil, porque a partir do momento que você começa a se cuidar da sua tranquilidade, da sua paz de espírito, você automaticamente também começa a mudar a sua bioenergia, a sua aura e todas as suas emanações de sentimentos e de energias. Então, é algo que julgo muito importante a gente comentar, porque muitas pessoas não entendem o porquê da projeção astral e por que fazer uma experiência assim, por que se lembrar disso. São experiências que a gente pode auxiliar e muito aos mentores, aos seres de luz, porque quando eles vêm aqui auxiliar a todos esses espíritos que estão precisando da nossa ajuda, eles estão tão sutis, as suas energias são tão mais fluidas que elas não conseguem atingir esses espíritos que estão aqui de uma forma mais densa, com uma energia mais pesada. E é aí que entra a nossa energia enquanto encarnados, porque a nossa energia está muito mais próxima da energia desses espíritos, desses seres que estão precisando de auxílio. Então, voltando a falar sobre o medo, uma das questões a respeito do medo é preciso perder medo de tudo. Aí vai desde medo de espíritos, medo de extrafísico, medo do astral, quanto medo das sensações. Eu falo medo das sensações porque quando eu era criança, eu não sabia nada a respeito desses assuntos e tudo isso já acontecia comigo. Aconteceu durante a minha vida toda. A diferença é que hoje em dia eu sei o que é. Hoje em dia, quando eu acordo com toda aquela sensação de uma vibração muito forte no meu corpo todo, sentindo que meu corpo está travado, que eu não consigo mexer meu corpo, eu sei que eu estou dormindo e não consigo abrir o olho, mas eu consigo ver o quarto todo. Hoje em dia, quando eu acordo assim, eu sei claramente que eu estou passando por um processo de catalepsia projetiva e de que eu não preciso ter medo. Mas nem sempre foi assim. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, na minha vida adulta, inclusive, quando ocorriam essas situações, a única coisa que me acontecia o tempo todo era muito medo. Eu tinha muito medo e naquela época, o pior de tudo é que eu não conseguia acordar. Muitas pessoas, quando ficam com medo, começam a forçar para acordar, conseguem acordar rápido. Eu não conseguia. E como eu não me acalmava, eu não saía do corpo. Eu ficava ali presa com aquelas sensações e sentindo cada vez mais medo. Quando eu comecei a
entender o que eram as projeções astrais, entender o que eram, entender o que estava ocorrendo e o que sempre tinha ocorrido comigo a minha vida toda, e principalmente a estudar sobre essa beleza de que a gente pode auxiliar os outros, mesmo enquanto dormimos. Para mim foi fantástico, fantástico. Eu queria muito, cada vez mais, e foi quando eu comecei a trabalhar essa questão de perder o medo das sensações. Porque para o nosso cérebro não é como apertar um botãozinho e do dia para a noite você mudou. Do dia para a noite você é uma outra pessoa e o seu cérebro está agindo de forma diferente. Não é assim. Ocorreram ainda algumas situações onde eu acordava em catalepsia projetiva, acordava com todas aquelas sensações de EV e aquela sensação de parece que o corpo todo está tremendo, que na verdade é o nosso corpo astral, né? Nossa energia toda vibrando. E aí ocorreram várias situações que eu ainda acordava e ainda sentia o medo. Quando eu acordava com aquela sensação, o meu cérebro já instigava o medo, que era o que ele estava acostumado a fazer durante anos da minha vida. E aí entrava o meu racional falando, repetindo, eu não preciso ficar com medo, isso é uma situação normal, é uma situação comum e não tem por que eu estar com medo. E assim eu fiz durante, acho que umas 2 ou 3 vezes. Quando ocorre hoje em dia, é raro ocorrer de eu acordar num estado de catalepsia projetiva e sentir o medo, mas se ocorre, na mesma hora eu entro com o raciocínio, entro com o racional do meu cérebro ali falando, eu já estudei muito sobre esse assunto, eu sei o que está ocorrendo aqui, então não tem por que ter medo. E aí eu já sinto na mesma hora o meu corpo já acalmando e aí eu começo a forçar o estado vibracional e saio em projeção astral. Mas é primordial a questão de perder o medo. Tem a questão do medo dos espíritos. Aí é algo de começar mesmo a cada vez mais se enxergar como um espírito e não como um ser humano. Porque aí é o nosso ego falando muito mais alto. É a gente olhando no espelho e achando que esse corpo aqui somos nós. Sendo que na verdade não é. Esse corpo é um vestimento, uma roupa que nosso espírito está usando. Novamente, mencionando a respeito do nome espírito, eu estou utilizando o nome espírito porque é o que é mais comum entre todos, tá bom? Porque a gente já sabe que existem vários nomes hoje em dia, né? Mas esse corpo não somos nós. E eu sei que, falo por mim, aconteceu comigo, era algo assim, olhar no espelho e não se identificar como uma pessoa que você está vendo ali, é algo que você tem que encontrar um certo equilíbrio em relação a isso. Porque ao mesmo ponto que não somos aquele personagem que está ali, também somos. Porque estamos aqui passando por essa experiência aqui no planeta Terra, nessa existência, nessa vida, e me identifico hoje com essa pessoa, com essa personagem, com a Érica e com tudo que a Érica vivenciou até hoje. Então é encontrar um certo equilíbrio entre sua personagem, seu personagem hoje em dia, a sua vestimenta, a vestimenta do seu espírito hoje em dia, com realmente o que você é. Começar a se sentir cada vez mais como um espírito liberto, que não está preso no corpo, não está preso na matéria, não é obrigado a ficar reencarnando. Você é um espírito e sim um espírito de luz. Todos nós somos, todos nós. A diferença é que a gente se esqueceu disso, mas todos nós somos. Então, a partir do momento que a gente começa a se familiarizar cada vez mais com esses pensamentos, e aí é um trabalho mesmo de dia a dia, se familiarizar cada vez mais com esses pensamentos, vai ficando sim cada vez mais fácil de você perder o medo do que o outro é, porque você vai entender que o outro é o que você é. E para fechar, eu deixo para vocês esse recado de que é mudar o padrão de pensamento. A respeito do medo, é mudar o padrão de pensamento.
começar a pensar de forma positiva, começar a pensar de uma forma leve, de uma forma fluida, com muito mais amor, com muito mais carinho, começar a buscar as informações, porque informação te liberta muito, muito. Se você é interessado em projeção astral, faça cursos, tem diversos cursos grátis na internet. Busque informações, leia livros, também tem livros grátis na internet sobre o assunto, livros muito bons. Então busque informações e também busque a mudança do padrão de pensamento. Porque a partir do momento que a gente começa a comandar os nossos pensamentos, aí de fato a gente consegue mudar esse padrão de raciocínio que foi criado durante anos. É um trabalho contínuo, um trabalho de dia a dia, mas com esforço, com dedicação, e você todos os dias prestando atenção nas suas atitudes, nos seus pensamentos, você com certeza vai conseguir dar passinhos cada vez mais próximos a se lembrar das suas experiências com a projeção astral. Abraço a todos, paz e luz, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, deixem suas mensagens. Agradeço a cada um o carinho e o amor que recebo de vocês nas mensagens que vocês deixam aqui. Paz e luz.